Seja bem-vinda, Jana. Continuidade. Bem, então, nós estávamos falando de respeito à diversidade, e aí a Marta resolveu diversificar nossas imagens. E, bem, respeito à coisa pública, né? E eu imagino que vocês estejam acompanhando aí a coisa pública que foi enviada da Arábia Saudita para o presidente, né? Como é que essa coisa pública está sendo tratada. E não só isso, né? Várias. Como que a coisa pública foi tratada nesses 4 anos, né? É que esse foi o último ato, né? Eu espero que seja o último ato, e é muito escandaloso, é muito deprimente, é muito pequeno, é muito medíocre. Hoje eu estava vendo um meme e as pessoas pegaram e botaram a figura cheia, botaram a cabeça dele numa figura cheia de joias, assim, sabe? O negócio, aquela voracidade, a febre do ouro, né? Um negócio lamentável. E, bom, e ao bem comum. A gente, às vezes, trata bem comum como uma expressão gramatical, como uma fala, como uma coisa, e a gente não para pensar que bem comum é um valor, é um princípio que tem que estar acima dos nossos interesses individuais, acima do que interessa a nossa família, acima do que interessa ao nosso bolso, acima do que interessa a nossa carreira. Assim, o bem comum ele tem que ser observado como uma espécie de estrela guia, como uma orientação para a gente perguntar: se eu fizer isso, eu vou estar atacando alguém, eu vou estar agredindo alguém, eu vou estar dando prejuízo para alguém, eu vou estar destruindo as possibilidades de alguém, enfim, são coisas que a gente tem que colocar como bem comum dentro de um grupo familiar, o bem comum de uma vizinhança, um bem comum de um país, de um estado. E a gente, às vezes, fala assim, mas bem comum é uma coisa muito grande. Não, gente. Bem comum é quando alguém mora na minha parede e gosta de ficar ouvindo música numa altura imensa, um breganejo que naquele lugar, naquele horário, pode ser muito desagradável, pode ser muito agradável numa festa, num show, a gente com os amigos, tomando cerveja, chorar ouvindo a Marília Mendonça, tudo bem, mas há momentos que você está cansado, quer dormir, vai levantar cedo no dia seguinte. E aí, cadê o bem comum nessas atitudes, né? Ou o bem comum quando eu vou buscar meu filho na escola e estaciono em fila tripla, atrapalhando o trânsito de todo mundo, né? Ou o bem comum quando tem uma fila para se fazer alguma coisa e eu fico tentando furar e ter vantagem e tal. O bem comum vai daí até as ações que eu faço enquanto um gestor público, alguém com capacidade de impactar a vida de muita gente, né? O presidente da Petrobras, ao fazer coisas que interessam apenas ao capital dos acionistas, não pensa no bom em comum do planeta, se ele insiste em ficar mantendo o mesmo tipo de investimento, de energia fóssil, enfim, não pensar em, como diz a Marina, transformar a Petrobras numa agência de energia, principalmente de energia renovável. Então, o bem comum vai do moleque do lado da minha casa, arrebentando a minha parede com um som insuportável, a uma postura de uma empresa enorme, uma dos maiores do planeta, em respeitar o direito dos seres humanos de continuar existindo, né? E, por fim, esse último aqui, que é a construção do consenso progressivo nas deliberações da rede. Embora o consenso progressivo seja uma ferramenta muito boa para relacionamentos românticos, familiares, escolares, né?
Porque o consenso progressivo é aquela coisa de você fazer o exercício de olhar o que você está propondo mais de uma vez, olhar muitas vezes, e buscar formas de se satisfazer e de respeitar e contemplar a outra pessoa ou o grupo, né? Então, suponhamos que a gente decida aqui que na eleição vai ser muito importante a gente fazer uma aliança com a direita, suponhamos. Aí uma parte do partido, ao invés de falar, gente, vamos examinar essa proposta aqui, vamos ver como é, o que a gente faz, vamos ver como é que a gente faz um amadurecimento da visão de todo mundo para a gente compor uma outra proposta que contemple, que entenda de onde que surgiu essa ideia de giro da cabeça, né? Não, geralmente a gente se arma de porrete, esculhamba com a pessoa que propôs aquela ideia que não está muito dentro da nossa cultura política e exclui a pessoa, ao invés de tentar fazê-la fazer uma trajetória de amadurecimento, de informações, de conhecimento, e ela mesma, no debate, concluir que não era uma boa ideia, que talvez o pessoal do centro e tal, e vai, né? Então, o consenso progressivo, ele é principalmente a horizontalidade nas relações intelectuais, porque nós temos a mania, os intelectuais, inclusive os que me formaram na academia. Eu fiz a minha pós-graduação no Museu Nacional no Rio de Janeiro. A minha história foi queimada recentemente, né? Uns 2 anos atrás, pegou fogo lá no Museu Nacional. Mas, assim, tinha professores que eles entravam ali, tinham sido formados na França há muito tempo atrás, a antropologia ainda estava bem começando no Brasil, e eles tinham formação na Sorbonne, não sei aonde. E eles entravam ali, que eram a ex-casa do imperador brasileiro, eles queriam ser reverenciados como se fossem, né, os iluminados. Pense, isso é uma arrogância intelectual, porque quem teve uma formação sofisticada e tem títulos e tudo mais, não tem todo o conhecimento do mundo. E quem de nós, se for lá para um rio da Amazônia, lá na cabeça de cachorro, consegue voltar de lá sozinho? Porque é doutor, porque é pós-doutor, porque é philosophical doctor. Entende? Assim, então, essa atitude de democracia e horizontalidade é o nexo do nosso partido, ele é muito sofisticado. Porque quando você pega e fala lá, nós preservamos a horizontalidade, depois você vai vendo como é que isso vai sendo tecido em várias questões nossas. Como é que a questão da horizontalidade, da democracia, das iniciativas autorais, do diálogo intergeneracional, do respeito entre gêneros, né? Tudo isso, como é que está conectado? Então, quando a gente fala aqui de consenso progressivo, o consenso só pode existir no espaço de respeito. Não pode hierarquizar, falar, essa pessoa que está falando aqui na reunião do partido, ela não tem doutorado, então ela tem que submeter as minhas ideias, né? Ora, um partido é um espaço de participação política, é um espaço de construção, é um espaço de estabelecer estratégias para a gente mudar a realidade, certo? Tem que ter espaço para todo mundo que quis participar desse partido. Tem que ter lugar de expressão, lugar de escuta e implementação das ideias e proposições das pessoas que não têm toda a sofisticação dos que são acadêmicos formados. E, ao mesmo tempo, tem muito acadêmico que sabe de muita coisa, mas não sabe quase nada de política, da relação entre as pessoas, das relações de poder, das relações de agregação.
Então, o consenso progressivo é uma ideia muito rica, muito ampla, muito cara à rede, que é como é que a gente caminha num partido, né? Essas são as nossas cláusulas pétreas, ou seja, são aquelas que, para mudar, a gente precisa de uma decisão que envolva 80% mais um de todos os filiados homologados até o ano anterior em que aquela decisão, aquela votação está sendo feita, né? Que geralmente é um plebiscito, né? Então, essa cláusula pétrea ela só vai ser alterada em 2023 se 80% mais um dos filiados que até dezembro de 2022, dos que estavam filiados até dezembro de 2022, se a gente quiser fazer alguma alteração, né? Esse é o artigo 4º, um artigo muito importante do nosso estatuto, para a gente compreender toda a filosofia e o sistema de ideias do nosso partido, né? E é aqui que está a nossa pedra fundamental, aquilo que nos constitui. Observar isso aqui é aquilo que nos faz herdeiros, né? Marta, vamos passar o slide sem derrubar a sessão. Que chatice, né? Bem, o artigo 13 tem outra preciosidade, gente, que não tem em nenhum outro partido, que são os direitos e deveres dos filiados. O primeiro direito do filiado na rede é divergir. Diversidade, divergência, ser diverso, é uma palavra muito central na nossa visão de mundo, né? Divergir dentro de um sistema democrático, respeitoso, de construção de consenso progressivo horizontal. São muitas ideias juntas nessa única palavrinha aqui, que é divergir. Ele pode divergir e solapar, ele pode divergir e agredir, ele pode divergir e combater. Não. Divergir não é fazer nenhuma dessas coisas. Divergir é, respeitosamente, expor uma outra posição, consistente, amadurecida, que satisfaça também os objetivos do que está sendo discutido, mas é um direito. Entrar em dissenso, tomar uma decisão que eu não concordo, eu vou dissentir dessa decisão. Eu fui minoria, enquanto minoria não fui contemplado, não foi possível, porque tem coisa que não dá para fazer pela metade. Se a gente vai fazer um evento no dia 2, não dá para fazer no dia 2 uma parte e outra parte no dia 5, porque era a posição do outro, então não tem coisa que não dá para resolver pela metade. Não dá para compartilhar, não dá para fazer consenso. Aí eu vou dissentir, né? Discordo, resguardo o meu direito com respeitar, vocês fazem um evento nesse dia, não vou poder participar, eu entrei em dissidência. Criticar, olha, criticar com maturidade, com respeito, com consistência, iluminando, trazendo melhorias para o que está em debate, é um direito que deve ser muito respeitado. E tem que ser exercido também com muita responsabilidade. É um direito que tem que respeitar o coletivo. Eu não posso fazer críticas destrutivas, de baixo calão, como vingança, como fofoca, como destruição. Mas uma crítica que pega uma coisa e diz, olha, acho que tem esse problema aqui, acho que tem aquilo ali, acho que precisa melhorar lá. É sempre uma contribuição, é uma crítica contributiva, né? Debater. Aqui coloca um desafio para nós. Às vezes as pessoas falam, não, mas nós estamos fazendo uma coisa com participação. Só que esquece que participação tem ser parte e tem participatório. Eu vou participar, você, que nós, no dia do aniversário, do seu aniversário, vamos comer numa pizzaria, certo? Eu participo a você que vai ser isso, né? Não é o marido chegar lá e falar, querida, hoje é seu aniversário, você quer ir lá naquela pizzaria? Que, aliás,
pizzaria para mim, qualquer coisa está valendo. Se quiser me agradar, me chama para uma boa pizzaria, que eu estou feliz. Eu jamais vou precisar de debate comigo, né? Com esse tipo de... Mas, enfim, então, debater é o exercício, é a forma prática de exercer a democracia, né? E todas essas três, divergir, dissentir, criticar e debater, são 4 direitos, todos eles colocando num ambiente de respeito, de generosidade, né? E de interesse em melhorar as coisas. E não para preponderar, para dizer, eu prefiro ter razão do que ter amigo, e por aí vai, né? Tem uns espíritos de porco que esse filiado ele precisa de um amadurecimento pessoal de herdeiro para poder exercer esse direito, né? Bem, eu posso descumprir deliberações coletivas por questões de ética, de religião, de consciência, de foro íntimo, por princípios filosóficos e tudo mais. E esse é o caso, por exemplo, da questão do aborto, né? Dentro da rede tem pessoas que são favoráveis à descriminalização total do aborto, tem pessoas que consideram que temos que garantir o que a lei prescreve, que são as 3 situações lá que permite legalmente o aborto, e tem pessoas que acham que isso é assassinato e que a mulher tem que ter o filho, não importa como seja a concepção. São 3 posições. Então, vamos supor que alguém queira, então, fazer um seminário e divulgar muito uma discussão sobre o direito das mulheres ao aborto. E aí, decide-se lá que vai ter, durante o mês de março, nas nossas publicações lá embaixo, a mulher tem direito ao aborto. Ora, se eu sou contra, e se eu, por razões que estão postas aqui, por ética, religião, tem uma coisa escondida aqui atrás das fotos que eu não estou conseguindo ver, filosofia ou foro íntimo, sou contra, eu não vou participar disso. Ou se eu sou uma parlamentar e o partido vai dar um voto nesse tema, e eu vou abrir aqui o celular, Marta, porque mesmo subindo aí a imagem, eu não consigo ver, porque eu não consigo também alterar o layout das nossas imagens. Mas se eu sou um parlamentar que vou votar uma coisa e o partido decidiu uma coisa da qual eu discordo por essas razões, então eu tenho direito de votar contra. A Heloísa Helena, quando estava no Senado, muitas vezes ela, um outro deputado federal lá do Acre, ela votava contra as coisas que decidiam sobre direito reprodutivo, que permitiam a descriminalização total do aborto. Esse tema é polêmico, não é para a gente aqui tomar uma decisão ou dizer se é ou não é, eu apenas estou trazendo para vocês verem que tem situações que é legítimo esse descumprimento e que geralmente em nossas discussões, a gente acha que descumprir, divergir, dissentir, que a nossa visão autoritária e controladora, ninguém pode fazer isso, porque a autoridade que tem a palavra está dizendo, né? Então, entre os nossos direitos, vejam só, tem um monte de coisas que fogem da cultura não só partidária, mas da nossa cultura humana mesmo, da nossa cultura social, né? Então, está aqui no meu layout agora. É isso mesmo, descumprir deliberações coletivas por questões de ética, religião, filosofia ou foro íntimo. Bem, os deveres, também parceiros aqui, conduta compatível com os objetivos e princípios éticos da rede, aqueles lá que a gente acabou de falar no início, o objetivo da rede, e princípios, ele exige um comportamento individual da gente.
Não tem como você ser da rede e andar por aí com uma camisa com suástica, certo? Que é um símbolo nazista. Eu posso vestir a camiseta que eu quiser? Pode, mas não aquela que agride os princípios do partido que você é filiado, ou que você é dirigente, ou que senão não dá, você vai ter comissão de ética, você vai ser expulso. Esse comportamento pessoal de vestir uma camiseta no suástica não dá. Fazer uma camiseta homofóbica também não dá. Uma camiseta racista também não dá. E eu estou falando camiseta para simbolizar que atitudes, falas, posturas, né? Machistas, racistas, homofóbicas, com intolerância religiosa ou a favor da pena de morte, enfim, todas essas coisas. Então, está entre os deveres nós temos um comportamento pessoal, uma conduta pessoal compatível com o partido. Contribuir financeiramente com o partido, desde que eu não seja hipossuficiente, tá? Faz muitos anos e há muitos índices inflacionários atrás que a contribuição mensal da rede é R$ 20 para os filiados. Para quem tem cargos ou qualquer coisa que seja ligada à questão partidária, os valores são outros, são maiores, porque a pessoa está num cargo quase que de representação. Mas, gente, eu queria trazer para vocês conversarem com os filiados a questão do financiamento, que é, vocês estão vendo aí que o governo resolveu liberar os dinheiros esquecidos no Banco Central, né? Ou qualquer... Você vai no Banco Central, mas é porque o Banco Central ele tem acesso ao caixa de qualquer um dos bancos. E tem gente que recebe 38 centavos de volta. No entanto, o montante era, se não me engano, 60 bilhões de reais. É isso. O que eu quero mostrar aqui é que centavos de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, transformam um dinheiro em bilhões, né? Então a pessoa fala, meus R$ 20 não vai fazer falta. Não, mano, faz. Faz, porque a nossa filosofia não é de milionários que bancam o partido, se patrimonializam, são dono de fazendas, de gado, de empresa de mineração, de grandes dinheiro, de distribuidora de bebida, de empresa de construção civil, ou de banco, não sei o quê, e aí banca o partido, né? Nós não queremos dinheiro público, o pessoal do Partido Novo, eles dispensaram muitas vezes, pousaram, né? Agora eles estão querendo para fundo partidário, mas eles pousaram muitas vezes, nós não queremos o dinheiro público. Não, nós queremos porque o dinheiro público é o financiamento da democracia pela coletividade. O financiamento público das eleições e dos partidos é o financiamento de um direito das pessoas. E o Novo veio com essa filosofia de, não, o partido tem que ser financiado pelos seus filiados. O partido pode, sim, recolher recursos dos filiados e pode, sim, chegar esse dinheiro a ser muito, se muitos contribuíram com poucos. E vocês já viram essa frase, a Marina falando nas contribuições de campanha e tal, que nós seríamos aquele eu sou mais um na rede, eu dou os meus R$ 20, e esses meus R$ 20 somado com os 16 mil filiados, acho que é isso que nós temos, alguma coisa por aí, imagina, é uma merrequinha de gente. Mas se 16 mil pessoas pagarem R$ 20 por mês, nós vamos ter um fundo partidário extremamente gordinho, capaz de manter nossas formações, fazer... Por exemplo, a gente está aqui hoje, eu cheguei correndo, com chuva, perdi a chave do carro, a Marta derrubou a sessão, não sei o quê. Se a gente estivesse fazendo esse curso num hotelzinho confortável, com bom auditório, no final de semana, podendo ter um movimento cultural, um happy hour depois, para a gente não ficar cansado dessa hora da noite, não era uma maravilha, né? Ou fazer publicações, ou criar uma plataforma maravilhosa de recursos de formação também à distância. Enfim, nós teríamos
como fazer faixas, aparecer nos eventos, fazer a nossa presença maior, botar um balão na praça da cidade, enfim, ter toda uma infraestrutura de trabalho, ter van para carregar as pessoas de um canto para outro, todas essas coisas que determinados níveis de fundo partidário nos permitiriam ter. Se a gente tivesse todo mundo pagando R$20, a gente teria mais condições de fazer as coisas. E, além disso, temos o nosso fundo partidário, que esse ano vai passar de R$1 milhão mensal. Mas R$1 milhão mensal para 27 estados não é grande coisa, mas é melhor do que nada. E se cada estado juntar seus filiados e somarem a esse R$1 milhão a coleta estadual, maravilha, nós vamos ter possibilidade de fazer muito mais coisas, né? De fazer debates, de articular eventos, de constituir nossas lideranças, de formar nossos formadores, enfim. Então, esse contribuir financeiramente com o partido não é uma coisa burocrática, que eu vou lá, pego um boleto e pago R$20. É um ato político. É uma forma da gente conseguir se manter mesmo nos momentos mais difíceis. E foi assim que a gente se manteve. Foi com contribuição dos filiados e com as doações que a Marina conseguiu com as pessoas que respeitam ela, que admira, que tem uma carteira mais gorducha, que doam para a rede e sustentaram o partido com essas doações, né? Então, o partido, a rede é muito o que nós contribuímos e mais a militância constante da Marina passar o chapéu todo mês e conseguir recursos para pagar a sede, a contabilidade, a internet, a secretaria executiva, que nós temos uma pessoa lá, os advogados, e contratar serviços que a legislação exige que a gente tenha. Por exemplo, agora nós vamos ter direito a propaganda eleitoral gratuita. Mas o vídeo nós temos que fazer. Temos que filmar, editar, contratar o serviço. Não é barato. O serviço de comunicação publicitária não é barato. Esse rol de coisas que a gente pode fazer com o dinheiro dos filiados é muito importante de ser dito para as pessoas. Não pode ser dito assim, vocês têm que contribuir como se fosse a taxa de um clube, sei lá. Não, mano, isso aqui é o seu tijolinho no site que a gente tem. Isso aqui é o seu tijolinho no salário do funcionário da rede. Isso aqui é o seu tijolinho no aluguel da sede. É preciso dar significado para isso, tá? Bem, outro dever do filiado é combater o que atente contra os direitos e liberdades fundamentais. E aí, trouxe aqui hoje, eu estava fazendo uma campanha aqui no Elo DF, porque vem uma banda europeia tocar aqui, que é nazista. Uma banda de rock, heavy metal, veio dar um show na capital do Brasil, trazer ideias nazistas para o palco, para a juventude, para a moçada aqui de Brasília. Eu botei lá, o banner de divulgação e pedi, gente, o elo de advogados, que tem um elo aqui que é o elo direito, tem que fazer alguma coisa, tem que entrar contra isso, tem que tentar fazer com que o alvará seja invalidado, porque é crime, tem uma lei antirracista, deixa eu ver até, é a lei, eu tenho ela aqui na minha parede há muitos anos, é a Lei 7.716, de 1989, que é a lei antirracismo, que diz que é crime, que pode levar até prisão, a promoção e a divulgação de qualquer coisa, material, panfleto. Eles vêm fazer um show na capital do país. É como ocupar simbolicamente o nosso país com esse tipo de ideia, né? Então, o Redeiro tem obrigação de ir contra isso, né? Então, porque liberdades fundamentais, o nazismo não é exatamente né? Bom,
Renunciar ao mandato eletivo, esse aqui é um desafio que, na nossa cultura, vai ser muito difícil a gente implementar, mas está escrito aqui como uma proposta de execução, né? Renunciar ao mandato eletivo no caso de desligamento da rede, exceto se a pessoa for daquele caso de candidatura cívica, onde ela não tem vinculação orgânica com a rede, a gente apenas deu a vaga para eles. Eu falei no início lá da candidatura cívica, né? Mas se a pessoa é um senador eleito e resolve ir para outro partido, ele que vá como cidadão. Sobe um suplente da rede para o cargo. Ou, caso seja na chapa, não tenha voto, não, enfim. O fato é que nós temos perdido parlamentares desde o começo e a gente nunca conseguiu implementar isso aqui. Porque isso é uma guerra, né, gente? Uma guerra política, uma guerra que o parlamentar entra com advogado, vai para o Supremo, e aí a rede não tem os benditos dinheiros que os filiados, que somando os seus centavinhos, vão produzir, a gente não consegue, às vezes, entrar numa guerra jurídica. Nós fizemos mais de 80 ações contra o Bolsonaro, nós ganhamos mais de 60, nós impusemos mais de uma derrota jurídica ao Bolsonaro nesses 4 anos. Mas por quê? Porque nós tínhamos uma estrutura de liderança, primeiro, e depois o mandato do senador Randolph. Então, nós somos o partido que mais derrotou o Bolsonaro, em várias coisas. E nós preservamos a CPI da Covid, tudo que aconteceu foi proposição da rede, as ações de controle de constitucionalidade, quando tinha coisas que iam contra a Constituição e o esporte predileto do governo Bolsonaro foi isso, a gente entrou com mais de 80, muito mais de 80 ações, né? Então, os direitos e deveres dos filiados, em síntese, estamos aqui no artigo 13 e 14. Vamos lá, Marta. Bem, isso aqui é rápido, né? Instâncias, é muito importante prestar atenção nessa coisa de instância, né? Instância quer dizer o lugar onde se toma decisões, as instâncias decisórias da rede, né? Então, o lugar onde se toma as decisões, que são as decisões superiores e irrevogáveis da rede, são as do Congresso, que quer dizer o Congresso é a representação da totalidade da rede tomando uma decisão. E aí o Congresso Municipal decide irrevogavelmente as coisas do município, o Congresso Estadual no Estado e o Congresso Nacional da rede decide tudo para o país todo, né? Logo depois do Congresso, a outra instância de decisão são as convenções eleitorais, que são as convenções que nós estamos fazendo agora, juntando, elegendo, às vezes, em alguns lugares, elegendo novas direções, mas, principalmente, nesse caso, nós estamos fazendo as convenções para decidir delegados para o Congresso e as novas direções. Mas tem as convenções eleitorais, que também são instâncias de deliberação, que está aqui nesse segundo patamar da hierarquia. Depois, os nossos diretórios. Os diretórios, eles são a terminologia da lei eleitoral, no nosso caso são os elos, nacional, estadual, municipal e zonais, nas cidades que têm a estrutura eleitoral dividida em zonas. E aqui tem uma coisa muito importante, porque esse diretório ele tem uma instância de decisão, mas as decisões dele são operativas. As decisões estratégicas são tomadas nos congressos ou nos elos estaduais para que as suas executivas operem. Muitas vezes, as executivas raptam o papel dos congressos e dos elos. Tomam decisão, mudam decisão do elo, não cumprem decisão do elo. Em vez de ser executiva, é deliberativa. A direção executiva do partido é para cumprir as estratégias, o programa, as decisões tomadas nas convenções.
e não para substituir as convenções onde estão os filiados, que é a base democrática da rede. Depois a gente delibera também em encontros temáticos, digamos que a gente faça um encontro sobre educação. O que for decidido nesse encontro é deliberado e o partido precisa executar. Os núcleos vivos da sociedade, ele está aqui como uma instância, mas não, nesse caso ele não é uma instância deliberativa, ele é uma instância de participação. A rede pode fazer parte de fóruns, de conselhos, de várias outras coisas que a gente esteja lá como partido. E, por fim, os elos setoriais e temáticos, né? Os setoriais quando são identidades políticas e temáticos quando são assuntos como educação, saúde, direito, enfim. Bora lá, Márcia. Aí vem as instâncias de governança, que aí vocês sabem bastante, né? Governança quer dizer justamente executar, né? A Comissão Executiva Nacional, Estadual, Distrital e Municipal, as bancadas parlamentares, elas também tomam decisões e executam as decisões do partido. A Comissão de Ética, ela é governança porque ela não toma decisão, ela instrui os processos, ela faz pareceres, ela orienta a decisão do elo municipal, distrital, zonal, estadual e nacional. A comissão de ética não delibera. Ela é uma comissão de instrução, ela é uma comissão que investiga, analisa, constrói argumentos, demonstra que aquela pessoa errou ou não, que o que está sendo pedido de punição é proporcional ou não, que a dosimetria está certa ou não, e aí repassa esses saberes para os membros da executiva e do elo. E hora do idoso dormir, tá ok, Gilmar? Gilmar, como é que você vai ser candidata a prefeito com esse horário para dormir? Bom, o Conselho Fiscal e a Ouvidoria Cidadã. Nós nunca conseguimos criar esse órgão aqui, que seria um lugar onde pessoas da sociedade iriam pedir para a rede observar determinadas coisas, né? Coisas que fez errado, decisão que tomou, enfim, aquelas coisas, né? Alguém vai nos trazer o que a sociedade está falando sobre a nossa atuação no parlamento e no executivo. Adelante, Marta. Bom, aí o sistema de decisão e democracia direta. Estou torcendo, Gilmar. Os órgãos de governança da rede se submetem, todos os órgãos, tá? De governança, desde o elo nacional, executiva nacional, elo estadual, todos, as consultas, plebiscitos e referendos, porque as consultas, plebiscitos e referendos são a democracia direta, são todos os nossos filiados decidindo. A base da rede é a instância mais poderosa que nós temos. No entanto, às vezes é a mais desinformada, a mais desmobilizada, a que mais não tem noção de nada, a que mais não está preparada, a que mais não tem formação política. Isso é uma inversão que a gente precisa trabalhar para mudar, né? Porque é uma inversão, é uma subversão dos nossos valores. As consultas, plebiscitos e referendos têm que ser feitas a pessoas que estejam qualificadas para opinar no plebiscito, consulta e referendo, né? E aí também as resoluções do Congresso, das convenções, deliberações de diretório, estadual, municipal, vai tudo na sequência, tá? Próxima slide. Bem, aí vem o quórum para funcionamento das instâncias, é aquele que 50 mais 1 tem quórum, né, para deliberar. E aí depois, numa segunda chamada, qualquer quórum. Sendo que o nosso partido, como é um partido moderno, atual, aceita participação online, né? E
as deliberações são aprovadas com esse quórum quando não é exigido o quórum qualificado e quando a decisão é por maioria simples. Bora lá, Marta. Bem, aí eu até já falei um pouco aqui da competência da Comissão de Ética, né? Ela apura as infrações, ela trata de temas, ela apura infrações em questões de disciplina, de ética, de fidelidade ao partido e o cumprimento de deveres partidários e dá parecer para a decisão do diretório correspondente, do elo correspondente. Não é da executiva, gente, é do elo. É o conjunto dos dirigentes na instância deliberativa maior do município, do estado, do país, tá? Elas são órgãos de cooperação e elas não têm cunho nem policial nem de julgamento. Elas não podem prender pessoas ou propor punições, nada disso. E nem é julgamento. Quem decide, toma decisões sobre os assuntos que a Comissão de Ética instrui é o diretório, ou o elo, na nossa linguagem. Adelante, Marta. Essa aqui é a primeira, é a Fundação Nacional Provisória, que é histórico esse artigo, ele fica aí como um monumento histórico, né? E é a primeira coordenação provisória, que ela foi composta, e é o núcleo mínimo que o partido precisa ter, né? A coordenação geral, que são os porta-vozes, a coordenação executiva, que é uma espécie de secretaria, a coordenação de finanças, a de organização e até 8 vogais para substituir membros dessa coordenação. Sendo que parlamentares não podem ter pasta, não pode ter coordenação na executiva. Eles podem ser vogais, mas não podem ter pasta. Adelante. O Conselho Político do Cidadão é aquele órgão de notáveis, de pessoas sábias, conhecidas na sociedade, respeitável, democratas, com vida exemplar, que a gente convida para ser os conselheiros do nosso partido, conselheiro do elo, conselheiro da executiva, opinar sobre as coisas, fazer palestras, trazer assuntos, enriquecer a nossa vida partidária. E é um desafio, que assim como a ouvidoria, nós também nunca criamos esse vínculo muito importante com a sociedade. É um desafio para nós, né? Adiante, Marta. Volta aí uma, que eu acho que você passou 2 seguidas. Não, tá. Aí o 19, desculpa, são as funções do conselho, né? Que é opinar e aconselhar para ter um aprimoramento do nosso desempenho, opinar e propor como ampliar a democracia e a transparência, e as formas de interação e troca de experiência e conhecimento entre a rede, o movimento social, outros núcleos vivos da sociedade. É isso, o conselho é a nossa relação com as pessoas relevantes, que têm história, que têm contribuições daquela sociedade onde a gente está. Pode ir adiante. Aí a ouvidoria cidadã, que é aquilo que eu já tinha falado, ele é uma espécie de controle social, tanto dos filiados quanto da sociedade. Um filiado pode usar a ouvidoria e a sociedade em geral também pode usar, né? Mas a gente nunca conseguiu compor essa ouvidoria, o que seria muito importante dentro da nossa democracia. Pode ir adiante, Marta. A participação cidadã ou a candidatura cívica, né? Que é essa inovação que a gente fez, para a gente trazer aquelas pessoas que são importantes na sociedade, que não têm vida partidária, mas que seria extremamente importante no parlamento, na constituição de lei, na defesa dos direitos e tal. E aí a gente fala, olha, se você quiser um espaço para se candidatar, a gente cede aqui as nossas vagas, toma, é sua, e você não tem que se submeter a nós, né? É um ato extremamente generoso e muito inteligente, porque tem pessoas, por exemplo, lideranças indígenas.
A maioria deles vivia à margem de sociedade, não tinha nenhuma organização, não tinha participação política, e eles têm pessoas incríveis, respeitáveis, como o Davi Yanomami agora. Inclusive, ontem a Marina mandou uma carta para a universidade lá de São Paulo, que deu um título honoris causa para o Davi. O Davi está há 40 anos, desde que ele se entende por Yanomami, ele luta pelo aquele povo, enfrenta as coisas e sofre, vê o povo dele sendo destroçado, e está lá e fala para o mundo, escreve, pensa, e, enfim, elabora, faz documentário. É um produtor de conhecimento, é um produtor de ativismo, é uma pessoa respeitável. E essa pessoa, assim como a gente fez com o Almir Suruí lá em Rondônia, agora o Almir ganhou cultura política e tal, e foi para o PDT. Tudo bem, ele está no campo democrático. Mas é esse tipo de pessoas que a gente tem que promover de alguma forma para estar nos espaços de decisão. Adelante. Nós não vamos esperar isso do Centrão, né? Bem, aí aquela parte de participação que a gente chama de democracia direta, né, que é a nossa democracia interna. E aí eu queria chamar a atenção para vocês a título pedagógico, não é para fazer nenhuma polêmica, mas as decisões, como, por exemplo, a primeira proposta que aconteceu, acho que em 2018, da rede se fundir com outros partidos, estava sendo uma negociação feita entre a Executiva Nacional e a Executiva do Cidadania. E não foi adiante, porque se tivesse ido, não tinha base legal no nosso estatuto. Esse tipo de coisa tem que passar por um plebiscito. E agora, em 2022, fizeram a mesma tentativa de novo, né? Mas está aqui, o artigo 37 diz que nós temos plebiscito, referendo e prévias eleitorais e consultas e tal, que são instrumentos da democracia interna. Nós temos que discutir os assuntos relevantes do nosso partido, no espaço desses plebiscitos, referendos, consultas e tudo mais, né? Então, qualquer ato que diga respeito ao destino da rede é a base, são os filiados que vão decidir, não são os dirigentes. Isso também é a base da nossa democracia. Passando adiante, Marta. Aí vai dizer o que é o plebiscito, né? O plebiscito, em geral, ele é uma questão relevante e que tem resposta deliberativa, às vezes já é uma pergunta que se responde com sim ou não, né? Tipo, a rede deve continuar, sim ou não? E a pergunta, a forma de elaborar a pergunta, às vezes é capciosa, é tendenciosa, a gente tem que zelar pela clareza daquilo que se pergunta, né? Então, nós vamos, daqui a 2 anos, fazer a pergunta: a rede deve continuar ou não? Aos filiados, né? Ou a rede deve ser a favor do desarmamento ou não? A rede, enfim, nós já somos contra, só coloquei aqui como hipótese, né? O referendo é quando tem uma situação, vamos supor que tem uma situação catastrófica, e aí o elo estadual resolve doar o fundo partidário todinho para socorrer umas pessoas. Vamos supor que tenha uma rede lá em São Sebastião e o elo, os dirigentes resolvem doar, comprar tudo de comida, tudo de água e tal. E aí depois consulta os filiados se esse ato pode ser referendado ou não. Eu estou dando um exemplo muito raso, muito simples, para a gente, né, entender essa questão da anterioridade da decisão por causa de alguma coisa que seja muito emergencial e precise de uma decisão rápida para ser referendada depois, né? Mas isso, em geral, é assim, são resoluções que abrangem a vida do partido todo, mas que pelas datas, o prazo, para não perder prazo, não sei o que, toma decisão e depois referenda. Esse que é o espírito dessa forma de democracia direta. Adiante, Marta.
Está dando tilt no seu... Ah. Bem, essa... Eu vou ter que abrir aqui o meu celular, que está bem ruim para enxergar o que está escrito. Mas... Esse é o slide 24, né? É o 24. Então, ai meu Deus, quando eu viro ele na horizontal, ele começa tudo de novo. Perdão, gente. Essa aula desastrada, né? Desculpa, é o 24. Bem, então, aí aqui o artigo 41, ele trata dos resultados, né, que vão ter os plebiscitos referendos ou as prévias, eles só valem quando 50% dos participantes, dos votantes, aprovarem aquilo, né? Quando, eles só podem ser considerados se for atingido um quórum de 50 pessoas, 50% dos filiados votando. 50% dos filiados votando é o que dá quórum. E aí, não necessariamente vai ser 50% a decisão, porque se é só 50% que está votando, nós não vamos ter o partido integralmente votando, né? Ficou claro isso ou está meio doido? Deu para entender? Vamos supor que nós tenhamos 100 filiados. Só dá quórum para fazer o plebiscito quando 50 filiados votarem. Aí a decisão majoritária teve 40 votos e a minoritária teve 20. Dentro de 100 filiados, a decisão vai ser tomada por 40% dos participantes. Entendeu? Porque quem decidiu foi quem votou a favor por 40%, 20% se negou e 50% não compareceu. Certo? Mas aqui a gente está falando de quórum, para aplicar o resultado para transformar em decisão. As cláusulas pétreas, elas não vão ser submetidas a nenhum tipo de modalidade de democracia direta interna, né? Então, nós nunca vamos poder votar proposições que vão abolir o direito de preservar as nossas concepções éticas, filosóficas e religiosas. Esse artigo aqui, junto com o inciso 9 do artigo 13, são a nossa cláusula de consciência. Tá? Na cláusula de consciência, eu posso não concordar e votar contra, mas eu não posso abolir, não posso tirar do estatuto do partido. E, por fim, aqui, se não tiver o quórum mínimo, se dos 100 filiados não tiver 50 votando, aí um quórum especial definido em resolução que foi definido pela resolução da Comissão Executiva, o efeito do plebiscito, ele não vira decisão, ele vira uma recomendação, ele vira um indicativo, ele vira uma coisa para ser observada, mas ele não tem força de decisão e de implementação. Tá? Aí, aqui adiante, o slide 25, as bancadas parlamentares, geralmente, e isso é uma coisa clara, e nós temos que tentar caminhar para superar, mas o que acontece agora é isso, a gente tem um polo de poder na direção do partido e um polo de poder nas instituições. E é inegável que o porta-voz, a Marta e o Alexandre, né? Falei errado nessa hora da noite. A Marta e o Alexandre tomam uma decisão que um vereador da rede em Goiânia não concorda.
né? Ou um deputado federal, porque, no caso, vocês são elo estadual, né? Vamos supor, um deputado estadual da rede não concorda. Se ele não concorda porque ele fez uma campanha dizendo alguma coisa que é diferente daquilo que vocês resolveram implementar na rede, a gente tem uma legitimidade interna dos filiados do partido e tem a votação da pessoa, do parlamentar, né? Mas isso é preciso que não haja esses conflitos, que haja um consenso progressivo, para que a gente não chegue à situação de, por exemplo, falar para a bancada, olha, as instâncias partidárias decidiram isso e você vai votar assim, por mais que você seja contra. Isso abre uma crise sem tamanho, porque na prática são dois poderes trombando. Mas, estatutariamente, o parlamentar tem que votar de acordo com as decisões do partido, né? Bem, e aí vem o mandato, pertence à rede, ao partido, e as bancadas devem se subordinar, enquanto parlamentares, aos princípios doutrinários, programáticos e às deliberações e diretrizes do partido. Essa é a condição que deveria ser tratada formalmente em reuniões de formação de candidatos, para que todos, antes de se candidatar, já saibam muito bem que o mandato é da rede e que o mandato vai se submeter às diretrizes do partido. Aí, geralmente, a gente traz medalhões para se candidatar, porque é uma estratégia de crescer, mas o medalhão não se submete a um momento em que ele possa dar de cara com o partido e discutir o nosso estatuto com as pessoas do partido, nem que seja com a direção partidária. Esse é um cuidado que a gente não tem tido. E aí a gente passa a ter pessoas que se elegem pelo partido e no dia seguinte estão em outro. Só usou o nosso fundo partidário, a nossa verba eleitoral, o nosso esforço, a nossa cota, os nossos números de quociente eleitoral e, ó, tchau, né? Vamos lá. 26. Já estamos quase terminando. Bem, aí as obrigações éticas dos candidatos. E quando alguém tem obrigação ética, a direção do partido tem a responsabilidade de fazer essa pessoa ter consciência das obrigações dela também, né? Tem obrigações éticas para candidatos, para parlamentares e para dirigentes. Esses 2 artigos aqui são essas obrigações, né? Elas vão adotar medidas concretas para impedir clientelismo e privilégio. É o pau que rola na Câmara. Eu já até falei para vocês no primeiro dia que, se a gente fizer o mapa genealógico do plenário da Câmara Federal, a gente vai encontrar famílias lá que viraram dinastias, que estão há 50 anos no parlamento e que construíram privilégios nos seus partidos. Às vezes o pimpolho é péssimo, não tem o menor talento, não tem condição, não tem representatividade, mas o pimpolho é filho de um chefão. E aí é ele que ocupa a vaga de candidatura. Que uma outra pessoa com trabalho, com legitimidade, que congrega o partido, que reúne, que unifica, que não sei o quê. Não, mas o pimpolho é filho do chefão, é ele que vai se candidatar. Entende? Então, é preciso impedir clientelismo, aquela coisa de usar o mandato para fazer serviços de assistência social, de não sei o que, só para alimentar o mandato. Nós somos um partido de proposição, de defesa do meio ambiente, defesa dos direitos, da educação, da igualdade, dos indígenas, dos quilombolas, enfim. Nós temos que levar essa plataforma no nosso trabalho, não ficar trocando a assistência social feita com recursos do mandato, do partido e do que consegue para poder manter carreira. Essa obrigação ética de todo mundo que se envolve na representação partidária, na representação política e na gestão. E no artigo 50, diz que o pedido de indicação como pré-candidato ou pré-candidata a cargo legislativo,
o candidato, o filiado, e aí isso é uma obrigação do dirigente, botar lá na frente do candidato, a não invocar a condição de parlamentar para pleitear a candidatura nata na reeleição. Então, assim, isso é uma prática que culturalmente se estabelece, mas é aquela coisa assim, vamos supor que a Marta fosse uma deputada estadual. E aí, quando vai montar a chapa do partido, a gente só tem uma vaga. E tem uma pessoa que, ao longo, até chegar nessa situação, a pessoa trabalhou, se articulou, tem um trabalho prévio, não sei o quê, unifica o partido. E a Marta fez um péssimo mandato. Ela não pode reivindicar que ela é candidata nata à reeleição. Vai para a convenção e pede igualdade com qualquer outro postulante. Não só quando o mandato é ruim. Mandato bom também vai para a convenção, pede igualdade com os postulantes que estão. Porque é assim que a gente renova. Se a gente criar candidatura nata, a gente cria o Sarney. Ele foi candidato nato no Maranhão durante 80 anos, sei lá. Né? E a nossa questão de não reeleição depois de 2 mandatos, a não ser se tiver plebiscito, nesse caso é justamente para não ter candidatos natos com privilégio, com clientelismo. É uma coisa bem articulada com a outra. Vamos lá. 27. E aí, quando o candidato se reelege, o parlamentar, ele vai combater privilégio e regalia. Quando, por exemplo, eu trago aqui para vocês um exemplo da Marina. Ela, quando foi vereadora lá no Acre, a população não sabia quanto um vereador ganhava, era um segredo, até 1988, quando a Marina se elegeu vereadora. E foi a primeira vez que teve para a população a informação sobre o quanto ganha um vereador. E porque ela exibiu o recibo no jornal, ela foi perseguida, só tinha ela e outra vereadora. Ela sofreu o diabo lá. E aí, quando teve o negócio lá de um benefício que inventaram para aumentar o ganho dos vereadores, aquela parcela a mais que ela não podia deixar de receber, não tinha como, ela pegava e depositava com comprovante numa associação beneficente lá que encontraram para ela não ficar com aquele dinheiro. Então, ela mantinha os vencimentos de vereador sem aquela margenzinha lá que era uma invenção, uma construção lá financeira para beneficiar os vereadores, né? Então, os nossos parlamentares não devem contribuir e votar a favor desse tipo de privilégio. E quando tiver questões polêmicas, a rede deve fazer debates internos e tal para poder orientar a sua bancada, né? E discutir quando o assunto tiver uma polêmica tamanha, nós podemos, inclusive, recorrer a plebiscitos e outras formas de consulta que forem prescritas para a democracia direta. Então, os parlamentares eles devem estar muito conectados com o partido, representando, de fato, o nosso ideário e, principalmente, representando os filiados, né? Vamos lá, a próxima. Chegou até um som do barulho aí. Hã? Oi? O som de um barulho aí, de celular. Não. Tem um barulho na máquina do meu computador. É um barulho constante. É o motor, é a ventoinha dele, que às vezes fica muito alta. Ah, tá. Desculpa, tá desagradável, né? Não, mas agora que apareceu. Não apareceu antes, É não. porque aqueceu um pouco. Ah, tá. Faz tempo que Agora tá. desapareceu. Vamos lá. Continue. O próximo. 28. Então, esse caso aqui, um parlamentar se elege e aí ele assume um cargo no executivo.
esse artigo diz que ele tem que se renunciar ao mandato, exceto se houver uma deliberação do diretório partidário correspondente. Então, vamos supor, a Marina, ela se elegeu deputada federal e ela agora é ministra. O estatuto diz que ela deveria renunciar, exceto se o diretório de São Paulo disser não, o mandato dela, por todo o significado e tal, se ela assume o ministério. Se algum dia tiver uma divergência tamanha com Lula, que ela de novo saia do governo, ela vai voltar para o mandato. Por quê? É vantagem para a Marina, não só é vantagem para o partido ter uma pessoa com o estofo e a estatura dela voltando para a Câmara, para a nossa bancada, certo? Mas, se não se tratar de um caso de decisão do diretório, a pessoa, para ir assumir cargo de secretário municipal, estadual, não sei o quê, tem que abrir mão e abrir a vaga para outra pessoa da rede. Né? Bem, aí só uma reeleição, ou seja, uma pessoa pode ter 2 mandatos de vereador, 2 de deputado estadual, 2 de deputado federal, 2 de senador, 2 de governador, 2 de presidente, exceto se os filiados do partido disserem que ela pode ter um 3º mandato. Então, tem deputado parlamentar que é tão bom o mandato, tão ligado ao partido, tão observador do estatuto, que a gente quer que ele permaneça no mandato. E aí a gente reúne, consulta os filiados todos para autorizar ele a ter um 3º mandato. Né? E o artigo 176 diz que os nossos dirigentes aqui têm 3 anos de mandato partidário. Não sendo possível, depois de 3 anos, a pessoa ser candidata de novo. Né? Então, são 3 anos. A gente tem 2 anos, que pode chegar a 3. E depois, quem for porta-voz agora não pode se recandidatar a porta-voz, só intercalando uma outra gestão. Isso também é para evitar o efeito Sarney na direção partidária. Né? E aqui está dito lá que mandato eletivo não pode ter cargo de direção partidária. Vamos lá, o slide 29, que é o financiamento do partido. O partido pode ter contribuição dos filiados, o fundo partidário, que é lei, e as rendas eventuais de atividades financeiras, aquelas doações e tudo mais. Bom, a gente já falou bastante aqui da questão do financiamento do partido. Vamos adiante. A campanha eleitoral, a Comissão Nacional vai estabelecer a norma específica, como se faz sempre, né, para captar a doação financeira, e tem que ter um teto máximo por doador, naquela filosofia de muitos doando pouco, e não vamos receber doações de empresas de bebida alcoólica, cigarro, arma e agrotóxicos. São 4 setores da economia que, se alguém receber doação, a gente pode, inclusive, impugnar a candidatura. O próximo. Ética partidária. Aí vem o que são as infrações, que é a violação das diretrizes programáticas, né? A ética, a fidelidade, a disciplina, os deveres partidários, o desrespeito à orientação política ou qualquer deliberação tomada por instâncias competentes, exceto aqueles casos em que a gente pode não cumprir por foro íntimo, filosofia, crença religiosa e tudo mais, e improbidade no exercício do mandato parlamentar ou no mandato do órgão partidário, se a pessoa for desonesta, cometer alguma incorreção. A 4ª definição do que é ferir a ética partidária é ter uma política
uma atividade política contrária ao nosso programa e manifesto, e fazer propaganda para cargo eletivo de outro partido que não está na nossa coligação. Gente, infelizmente, para nossa vergonha, tem vários lugares que os candidatos majoritários acabam fazendo alianças que não estão na coligação, com gente que é amigo, e aí passa recurso do pouco que a gente tem, passa material, passa tudo. Tudo ia no oportunismo e no desrespeito à ética partidária. E foi, inclusive, isso aqui no DF que permitiu que a gente retomasse, fizesse uma intervenção federal da nacional para ter um mandato tampão de uma direção que tinha usado o nome da Marina e feito campanha para o Ibanez. Continuando o artigo 144, sim, os acordos e alianças que contrariam os interesses da rede, né? Algumas alianças, por exemplo, também a gente teve notícia, eu não sei dizer aonde, mas eu ouvi falar de alianças com gente bolsonarista em 2018, que é um horror, e agora em 22 também, né? Vamos lá, o artigo 144 é o próximo. Apoiar governos que contrariem nossos princípios, né? Promover filiações em blocos que objetivem predomínio de pessoas ou grupos estranhos ou sem afinidade na rede, aquelas invasões que se faz um pouco antes da convenção, filia um monte de gente para votar numa determinada chapa, isso é uma prática horrenda nos partidos, que destrói o partido, destrói a confiabilidade das relações, cria disputa, é um câncer dentro do partido esse tipo de procedimento. E o pagamento coletivo de contribuição de filiados para que eles possam participar para votar na chapa também, isso é compra de voto, né? Esse inciso aqui tem um parágrafo único, né, que diz que o 1, o 2, o 7 e o 8º aplicam-se ressalvada a excepcionalidade prevista no artigo 13, que é a cláusula de consciência. Tá? E, por fim, o prazo de validade da rede, que é aquela história de 10 anos após o registro da rede no TSE, nós vamos decidir se valeu a pena. Se valeu a pena errar, se valeu a pena errar. O Sérgio, a Cíntia, a Marta, e deixa eu ver os outros aqui, Alexandre, a Lília, muito obrigada pela resistência, por me ouvir. Oi. Foi ótimo, ótimo, ótimo. É muito bom fazer essa renovação, né? A estatutária e participar desse tipo de encontro. Isso fortalece muito os vínculos da rede. É muito importante. Muito obrigada, viu? Porque é um esforço, é uma coisa que eu faço com muito amor pela rede e por vocês, pela vida partidária, pelo perceptível na forma de você falar, de se expressar, isso é maravilhoso. É uma figura muito importante, exemplar. Obrigada. Bom, gente, então, a Lília disse que está até sem áudio. Sim, Lília, parceira, hein? Eu que agradeço a vocês. E nós vamos ter, então, na próxima quinta-feira, mudar o módulo, pegar o módulo 2. E eu vou me esforçar... 2 do módulo 1, né? Desculpa, é a parte 2 do módulo 1, desculpa, é verdade. E eu não sei se vocês estão divulgando, mas nós temos que ver também a preparação para o congresso que vai ser feita. Eu queria aqui falar para vocês que a gente montou uma capacitação rápida, porque muita gente se filiou agora, não sabe o que é um congresso, o que é uma tese guia, como é que funciona, como é que participa, como é que apresenta a tese, como é que apresenta a moção. Então, a gente está fazendo essa preparação para a base do partido mesmo, embora não seja exclusivo. Quem quiser participar, evidentemente, pode participar. E aí nós vamos ter
uma parte desse primeiro módulo, eu e o Júlio, que é da Rede Bahia, vamos apresentar num dos encontros. É uma ocasião. O Júlio é advogado, ele vai enriquecer muito mais, vai apresentar isso de novo. E aí vai ter uma parte que são os parlamentares que nós temos hoje estaduais, a Marina Elô de São Paulo, o Chió do Rio Grande do Norte, dois parlamentares do Amapá e dois de Minas Gerais. Eles vão falar sobre essa prática do parlamentar e da rede, e o encerramento dessa capacitação vai ser o papel da rede na reconstrução do Brasil, com a Joênia, o Randolph, o professor Ricardo Galvão e a palestra final da Marina. Convido vocês a se inscrever. Nós vamos ter 3 meios, né? Nós temos uma plataforma que é a plataforma oficial do partido, que chama Discord. O pessoal da nossa idade geralmente não conhece, porque é uma plataforma muito usada por gente que faz games, né? Então, a juventude conhece muito. É uma plataforma que tem uma capacidade enorme para receber pessoas, cabe milhares de pessoas em eventos. Ela segmenta os filiados por estado, ela resguarda que a gente está ali só entre filiados, porque para determinados ambientes da plataforma Discord só pode entrar apresentando o atestado de filiação. Mas aí, essas informações também vão ser disponibilizadas para quem não é filiado, via Zoom e via, se não me engano, YouTube, para quem não é filiado. Tá? Então, nós vamos ter uma plataforma que é exclusiva para os filiados e esses canais onde não vai poder haver participação. Né? Quem vai poder falar, opinar e interagir é quem está no Discord. Os outros é só para assistir quem não é afiliado. Então, eu sugiro que vocês se agendem, vai ser muito importante. Pode ser assistido todo, um pedaço e tal, mas é importante vocês mobilizarem os filiados para participar desse momento de saber o que é um congresso, como é que funciona, o que é tese, o que se faz no congresso, o que não se faz, enfim, para a gente poder cada vez mais ter autonomia de consciência e não ter coleira no nosso pescoço. Tá bom? Muito bom, muito bom. Inclusive, vai ter certificação, né? Sim, acho que sim. E também é bom estar entrando nesse Discord, porque, na verdade, lá vai estar disponível a questão de vídeos, né? Tudo relacionado, e também tem vários outros caminhos lá, né, para estar entrando. E lá vocês podem conversar todo mundo com todo mundo. Tem espaços onde os filiados de Goiás vão poder conversar com os de Brasília, os de São Paulo, e tem os lugares onde as conversas vão ser internas só de vocês. Né? Isso. Eu tenho distribuído esse link lá, vou distribuir novamente. Eu passei uns dias sem distribuir. Na verdade, a gente tem que estar incentivando o pessoal a estar entrando, né? Com certeza. Teve um treinamento também para entrar. O pessoal deu umas dicas boas lá. E o pessoal vai estar dando essas dicas lá, porque muitas pessoas não têm acesso, né? Nunca entraram, né? Mas não tem segredo. É coisa de gamer, né? Gamer faz as coisas. O pessoal de game, sim, né? Mas a gente é um partido moderno e a gente tem uma plataforma moderna. Sim, nós vamos aprendendo, né? Aprendendo, na marra. Gente, então até a próxima quinta, tá bom? Eu prometo não me enfiar nem em chuva e nem perder a chave do carro. E sair mais cedo do ministério. Eu prometo não mexer no celular, viu? Beleza, todo mundo comprometido. Até a próxima. Obrigada por tudo, viu? Um abração. Foi muito bom. Tchau. Obrigada a todos. Até a próxima quinta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Marta. Obrigado, eu. Valeu, Alexandre. Valeu, Cíntia. Valeu, Sérgio. Valeu, Lívia. Valeu. Todos aí. Obrigada. Um abração.